Oi gente, como vocês estão? Então, no vídeo de hoje eu não fiz introdução porque eu senti que o vídeo já tava ficando muito longo. Então eu decidi já começar assim de uma vez. E sim, pode parecer loucura, mas é isso mesmo que vocês leram no título. Eu estou desenhando um cenário. Sempre há uma primeira vez pra tudo. Na verdade, essa não é a primeira vez que eu desenho um cenário. Eu já desenhei outros cenários. Aqui no canal, inclusive, eu tenho um desenho que eu fiz dos meus personagens originais, o motoqueiro e o espadachim, onde eu faço eles num quarto, só que eu nunca desenhei um cenário assim completo, entre aspas, digamos assim. O cenário de hoje é muito mais complexo e não tem personagens, então o foco é realmente no cenário. Além de ser uma área externa, né? Não é tipo um quarto. Mas antes de eu começar a falar sobre esse cenário que eu estou fazendo de fato, não esqueça de deixar seu like aí no canal, se inscreva no canal, gente, por favor, estamos rumo a 3.000 inscritos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam de desenho. Por favor, ajuda muito. E assista os anúncios, pelo amor de Deus, gente. Ajude uma artista monetizada a ganhar dinheiros, por favor. Mas enfim, uns vídeos atrás, eu acho que foi no vídeo que eu fiz o meu Meet the Artist de 2021, eu falei que nesse ano de 2021, um dos meus objetivos era estudar cenários, porque eu sinto que eu não desenho cenários, né? Então assim, é uma coisa que falta no meu repertório artístico. Então, um dos meus objetivos é focar em cenários, desenhar mais cenários, me forçar a sair da minha zona de conforto nesse quesito. E eu tava um dia desses no meu Pinterest, olhando minha pastinha de referências de cenário, que eu vou deixar linkada na descrição do vídeo para quem quiser ir lá dar uma olhada. E eu vi essa foto aqui desse templinho tão bonitinho. Eu adorei o contraste do verde com o vermelho, eu amei as cores dele e eu fiquei super inspirada e com vontade de desenhar. E eu quase nunca fico com vontade de desenhar cenário, na verdade, na maioria das vezes eu fico com preguiça, então eu aproveitei essa minha vontade e já desenhei de uma vez. E é claro que eu peguei referências também, né? É sempre bom a gente buscar referências, desenhar com referências, principalmente quando a gente tá desenhando uma coisa nova que a gente não tem muita afinidade. É sempre bom a gente buscar referências de outros artistas. E para fazer esse cenário, eu usei como referência esses dois desenhos dos artistas Scott Wills e Jenny Guise Baker, que eles foram cenaristas da série animada Samurai Jack do Cartoon Network. E assim, eu amo os cenários dessa série, sério, incríveis. Na verdade, eu sou apaixonada com todos os cenários das séries do Cartoon Network no final dos anos 90 pro início dos anos 2000. Perfeição. E com certeza esse é um objetivo de cenário que eu gostaria de atingir, sabe? Eu gostaria de seguir mais pra essa linha cartoon, tipo, formas simplificadas, muitas texturas, aquela coisa que não tem muito detalhe, sabe? Tipo, se você olha um desenho assim, você vê que ele é simples, tipo, quer dizer, parece simples, só que na hora que você vai fazer não é tão simples assim. Outra referência que eu tenho muito também são os cenários dos Looney Tunes, mas os primeiros cenários, tipo, dos primeiros desenhos dos Looney Tunes também perfeitos, incríveis. Com certeza é esse tipo de estética que eu quero atingir com os meus cenários. Então, eu não tô fazendo nada, tipo, realista ou semi-realista. Eu tentei colocar o mínimo de detalhes possíveis e realmente trabalhar com as formas, né? Tipo, deixar algumas coisas mais abstratas. Eu tive muita dificuldade com as plantas. Nesse momento, vocês devem estar vendo eu fazendo um templinho, né? E assim, perfeito, eu amei o jeito que esse templo ficou, fiquei apaixonada com ele, eu fiquei até muito surpresa, né, porque, tipo assim, eu nunca tinha desenhado um templo na vida, tipo, prédios, esses edifícios, sabe, tipo, eu não sou de desenhar essas coisas, e essa foi realmente a primeira vez que eu desenhei um templo com essa técnica, que eu não tô usando linha, né, no caso, vocês estão vendo aí que eu tô fazendo o blocking das formas e eu não tô fazendo line art, então, tipo assim, eu fiquei super surpresa
quando eu terminei o templo, eu fiquei tipo, meu Deus, amei, achei tudo. Mas em compensação com as plantas, com as árvores, eu não fiquei muito satisfeita. Eu realmente preciso treinar a desenhar planta, eu não sei desenhar planta. Ou seja, mais uma coisa pra gente treinar, né? Quando a gente não sabe uma coisa, o que a gente faz? A gente estuda e pratica até saber. E que esse vídeo sirva de exemplo e de inspiração também pra qualquer pessoa aí que também não desenha cenário, tem medo de desenhar cenário e fica tipo, eu não vou desenhar essas coisas, e fica só na zona de conforto, que é desenhar pessoas. Gente, saiam da zona de conforto, sabe? Vão treinar outras coisas também, é muito importante. É uma coisa que enriquece o nosso trabalho. Então, se você tá aí com medo de começar a desenhar cenário, ou com preguiça, ou com falta de vontade, ou qualquer desculpa que você arrume para não desenhar um cenário, vai desenhar um cenário agora. Eu tô mandando. Vai desenhar um cenário enquanto você assiste esse vídeo. E não se preocupe também em fazer nada muito elaborado, nada muito perfeito, sabe? É muito difícil a gente acertar as coisas de primeira. Sempre vai ter alguma coisa que a gente não vai gostar e tá tudo bem também, sabe? Não precisa ser perfeito. O importante é que a gente faça. Como diz aquele ditado, melhor feito do que perfeito. Então, assim, qualquer coisa vale, sabe? Se você não precisa fazer um cenário completo, igual eu tô fazendo aqui, colorido e tal. Você pode só pegar algumas referências de casa, algumas referências de árvore, de, sei lá, edifício, composições, e desenhando no sketchbook, sabe? Rabiscando as formas, vendo como é que funciona, como é que faz uma casa, como é que faz, sei lá, um castelo de princesa, talvez. Uma torre, um carro, né? Carro, também não desenho carro, tem que começar a desenhar carro. Sobre essa coisa de desenhar carro, eu acabei de lembrar que eu tenho um personagem original, eu criei um personagem chamado Motoqueiro e eu nunca desenhei uma moto na minha vida. Eu nunca desenhei uma moto e eu tenho um personagem chamado Motoqueiro. A moto dele vai ficar como? Na imaginação, porque eu não vou desenhar uma moto tão cedo. Mentira, eu tenho que tomar vergonha na cara. Meu Deus do céu, eu não sei desenhar moto e eu tenho um personagem chamado Motoqueiro. Enfim, gente, independente do que seja, só pega o lápis e papel e já sai treinando, já sai rabiscando, vai treinar. Não precisa ficar perfeito, não precisa ficar bom, você vai fazer coisas feias no início sim, porque é assim que funciona o processo artístico. Ninguém começa desenhando coisas maravilhosas. Tipo, como eu disse aqui no vídeo, essa não é a primeira vez que eu desenho um cenário, né? Eu já desenhei cenários antes na minha vida, então, tipo assim, eu só não desenho com muita frequência, né? Não é algo que eu faça tanto quanto pessoas. Tipo, se eu fiz 3 cenários completos na minha vida, já é muito. Mas não é a primeira vez, então, tipo, eu já tenho um pouco de familiaridade com formas que não sejam formas de pessoas, sabe? Então, assim, sem pressão, tá, gente? Sem pressão. Não precisa ficar se pressionando pra fazer coisas perfeitas de primeira, tá? Ninguém faz coisas perfeitas de primeira. Então, eu vou falar um pouco de como foi meu processo de desenhar esse cenário, né? Porque, assim, é uma peça muito grande, né? Tipo, tem muitas coisas, muitos elementos, é um negócio meio complexo, que quando a gente olha a foto de referência, dá até uma assustada, né? A gente até leva um sustinho, tipo, por onde que eu começo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi o sketch, né? Vocês estão vendo aí que o sketch já está pronto. Eu não filmei a fase do sketch porque eu achei que o vídeo ia ficar muito grande, então eu não filmei o sketch. Mas o rascunho foi a parte mais fácil. Na hora de colorir é que eu comecei a me embananar um pouco. Mas eu fiz o rascunho e no rascunho eu já coloquei em mente que eu dividi o desenho em planos. É muito importante, tipo, pra gente dar uma sensação de profundidade também, é interessante a gente dividir o desenho em planos, quando é um desenho de paisagem, de cenário, essas coisas assim.
Agora não deve dar pra ver direito porque eu devo estar no estágio inicial da pintura. Mas eu determinei o primeiro plano como sendo 2 troncos de árvores e um mato, assim, tipo uma grama no chão, mais na nossa primeira visão, e eu tentei deixar eles escuros também, eu fiz eles bem escuros, coloquei eles com cores não muito saturadas e tons mais fechados e escuros, exatamente para ele não pegar muita, por ele ser o primeiro plano, né, ele não pegar muita atenção da pessoa que tá vendo, porque o segundo plano que seria o meu plano principal, que é onde está o templo. Eu coloquei o templo e algumas árvores assim em volta do templo com a escadaria no meu segundo plano, então eu deixei as cores do segundo plano mais vivas, mais chamativas, mais saturadas. E por fim, no meu último plano, o terceiro plano, eu fiz umas montanhas atrás e um céu claro, as montanhas e o céu com tons mais claros e desaturados, para dar essa sensação de profundidade mesmo, de algo longínquo. Sabe quando você tá, tipo, vendo uma paisagem montanhosa e aí quanto mais distante do seu olhar são as montanhas, mais desfocadas e dessaturadas elas parecem? Então eu queria dar um pouco esse ar às minhas montanhas no terceiro plano, então eu fiz o meu último plano desse jeito. Eu não sei se dá pra entender direito o que eu tô falando, porque, tipo assim, essa também é a primeira vez que eu faço isso. Então eu posso estar falando um tanto de coisa errada aqui, mas é porque eu também tô aprendendo e começando a adentrar nesse quesito de fazer cenários. Mas eu espero que dê pra entender essa questão de divisão de planos, né? Tipo, primeiro, segundo, terceiro, pra dar profundidade ao seu desenho. Mas é basicamente isso, você ter essa noção de que, por exemplo, você pega o seu olho mesmo como referência. Quanto mais longe do seu olho a coisa tá, mais embaçada e menos nítida ela vai ficar. E quanto mais perto, mais nítida, ou dependendo da proximidade, né, ela fica muito embaçada, né? Porque o seu foco acaba perdendo, dependendo de quão próximo a coisa está do seu olho. Então, eu quis dar destaque ao templinho e é como se o nosso foco da nossa visão estivesse no templo. Então, o plano do templo tá bem nítido, bem colorido, bem chamativo, enquanto os outros planos não estão muito nítidos, você não consegue ver muitos detalhes e estão com cores mais dessaturadas. E sobre essa questão das cores, eu também tive um pouco de dificuldade, na verdade, bastante dificuldade, porque eu queria que o desenho ficasse com um ar de desenho animado, sabe? Só que ao mesmo tempo não ficasse, tipo assim, com cores extremamente saturadas, tudo na sua cara, até porque eu expliquei que eu queria que o primeiro e o terceiro plano ficassem mais desaturados, mas eu tive muita dificuldade também com as cores das árvores, os verdes. Eu não uso muito verde, apesar de ser minha cor favorita, eu não uso muito verde e não faço muitas plantas. Então, eu não consegui, eu demorei pra conseguir colorir as árvores de uma forma que eu gostasse. E ainda não ficou, satisfatório, o resultado final. Essa é uma coisa que eu pretendo estudar mais, focar em botânica. Em específico, também tentar trabalhar as texturas das árvores, né? Fazer textura de folhagem, porque vocês vão ver que as minhas árvores, elas são bem simples, né? Eu queria deixar elas mais simplificadas possíveis e realmente dar o detalhamento pelas texturas. E eu não fiquei satisfeita com as texturas delas, das folhagens, então eu preciso treinar isso urgentemente. E já que estamos falando sobre texturas, pra todo mundo aí que vive me enchendo o saco nos comentários, pedindo os meus brushes... Brincadeira, gente, brincadeira, eu não ligo quando vocês pedem, tá bom? Só deixando aqui, vou já dar um recado pra todo mundo que pergunta qual brush você usa, que brush é esse, me passa seus brushes e não sei o que. No meu Instagram, eu vou deixar um highlight atualizado sobre todos os brushes que eu uso, com todos os presets. Então, se você tiver curiosidade, por favor, já vai lá no meu Instagram,
Então o link vai estar na descrição do vídeo. Outra coisa que eu também vou disponibilizar, porque eu sou muito da boazinha e eu gosto de ajudar a todos, eu vou deixar linkado na descrição do vídeo uma pasta do Pinterest com vários brushes de Paint Tool Sai, vários presets de brushes. Então, se vocês quiserem ideias de brushes, é só ir lá nessa minha pasta e nos meus highlights do Instagram, que vai estar lá todos os brushes que eu usei nesse desenho aqui e que eu uso em todos os meus desenhos. Mas então é isso, gente. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam de ver mais vídeos de cenário aqui no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, né? Se vocês gostam de ver eu desenhando um cenarinho. Comenta aí também se vocês gostam de desenhar cenário, ou se vocês fogem de cenário como se ele fosse o próprio capeta. Pode falar também qual a sua dificuldade específica, né? Tem gente que tem muita dificuldade com perspectiva, tem gente que tem dificuldade com as formas, né? Formas inorgânicas. Quando tem muita linha reta, tipo, quando tem muito edifício, muito prédio. Tem gente como eu que tem dificuldade com plantas. Ou se também você sente dificuldade com a composição, né? Fazer composição é uma coisa complicadinha. Todo esse rolê de, tipo, guiar o olhar de quem tá vendo o desenho, realmente decidir o que você quer destacar no seu desenho, né? E conseguir dar foco a essa parte em específico e não deixar o desenho uma coisa muito dispersa, que as pessoas ficam até meio confusas quando olham e pensam, o que eu tenho que prestar atenção? Tem muita gente que tem dificuldade nessa parte de composição. E no final de tudo, depois que eu terminei esse cenário, eu vi que eu ainda preciso treinar bastante. Não é que eu não gostei, eu gostei do resultado, eu confesso que eu gostei desse resultado, eu fiquei surpresa, eu achei que iria sair uma coisa pior, né? Eu achei que sairia um negócio mais triste, mas saiu até uma coisa interessante, uma coisa bonita que eu gostei. Atingiu o meu objetivo? Ainda não. Estou perto de atingir o meu objetivo? Também não, mas a gente continua, né? A gente continua treinando e desenhando até chegar no momento onde a gente tá satisfeito com o nosso trabalho. Mas foi muito bom eu fazer esse cenário, sabe? Até pra perder o medo, né? Porque eu tinha um medo de fazer cenário, eu achava que eu ia ser horrível. E normalmente quando a gente tem medo de errar, né? Então, tipo assim, a gente às vezes coloca na nossa cabeça de que eu não vou saber fazer isso e aí não faz. O que é horrível, porque, tipo assim, se você nunca fez aquilo, é óbvio que você não vai saber fazer de primeira, né? A gente fica com esse medo bobo de errar e a gente não pode ter medo de errar. Eu já falei isso aqui no canal, que não se pode ter medo de errar no processo artístico, que o processo artístico é feito de erros e de acertos. É errando que se aprende, e com esse desenho que eu fiz aqui nesse vídeo, eu consegui ver vários erros que eu pretendo melhorar, vários aspectos que eu pretendo estudar mais, coisas que eu faria diferente, coisas que eu gosto também, que eu acabei gostando, né, e que eu pretendo continuar fazendo. Agora, o desenho final, eu não sei se eu coloco o desenho aqui. Eu vou colocar, tá aqui o desenho final, olha, ficou assim, ei, bonitinho, olha que lindo. Eu também vou postar ele lá no meu Instagram, vocês já sabem, né, Já falei que o link para as minhas redes sociais vai estar na descrição do vídeo, então vai lá, dá um likezinho nesse meu desenho. E também não esquece de comentar o que vocês acharam, né, desse desenho, se vocês gostaram do resultado dele. Então é isso, meus amores, muito obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima!